A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 49. Aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Nós já sabemos que no sábado, para o judeu, era proibido fazer isso. E o judeu, ele podia caminhar no máximo 1 quilômetro. Então, eles passando pelas searas, né? Eles colhiam e comiam espigas, debulhando-as. Tudo isso simbolizava um tipo de trabalho, né? Colher e debulhar. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Nós já falamos muitas vezes sobre os fariseus, né? Um partido político religioso, um partido religioso político, porque na verdade eles tinham a lei deles, a tradição dos anciãos, e eles andavam em conformidade com as autoridades romanas e eclesiásticas também, né, com o sinédrio, participavam do sinédrio, tinham domínio sobre o povo, sobre as regras no templo, enfim, eles tinham muita autoridade e diziam o que podia e o que não podia. Então esses fariseus perguntam, por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e pegando os pães da proposição comeu e deu também aos que estavam com ele? Pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Pois bem, também já temos muitos vídeos no canal a respeito do sábado. O sábado foi feito para que o ser humano descansasse e glorificasse a Deus, para que, santificando a Deus no seu descanso, ele pudesse estar mais próximo de Deus. E nós não temos jeito de ser mais próximos de Deus do que termos Jesus. Então, o nosso sábado, o nosso descanso, o nosso refrigério, o nosso repouso, o nosso alívio é Jesus. Jesus é o Senhor do sábado. O sábado não foi feito para entristecer a Deus, para oprimir as pessoas, para subjugar, explorar, maltratar. Não. Se tornou uma regra, se tornou uma lei, se tornou uma escravidão, uma obrigação. Misericórdia quero e não sacrifícios. Jesus curava no sábado. Jesus fazia o que não era lícito fazer nos sábados, porque para Jesus fazer o bem era qualquer dia, salvar era qualquer dia, curar era qualquer dia, libertar era qualquer dia. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Em Cristo, o sábado já passou. Quando Jesus ressuscita, nós estudamos passado o sábado. Jesus ressuscitou.
Jesus ressuscitou no domingo pela manhã. E essa ressurreição ocorrendo no domingo, no primeiro dia da semana, tornou-se o dia dos cristãos. Os judeus iam à sinagoga e ao templo nos sábados. E vimos agora em Atos há pouco tempo, Paulo tinha o costume de ir nas sinagogas aos sábados e pregava. E muitas vezes era rejeitado e expulso. Mas ele estava, como um bom judeu, no sábado, na sinagoga. E ele foi acusado justamente por isso. Que ele estava lá para ensinar a doutrina do caminho, né, do cristianismo. Então, Paulo entendeu muito bem que em Cristo não tem mais dia, não tem festa, não tem comida. Ninguém pode ser julgado por causa de dia, por causa de festa, por causa de lua nova, por causa de alimento. Tudo isso são sombras, porque Cristo é a realidade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o Salvador. Cristo é o Senhor. Cristo é Senhor do sábado. Aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Então a perseguição já começou faz tempo. Quando eles estão observando Jesus, não é para aprender com Jesus, não. É para encontrar algo de que possam acusar o Senhor Jesus. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha agora, e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então, o que eu destaco aqui? Jesus conhecendo os pensamentos deles. Jesus é Deus, Jesus é Filho de Deus. Jesus é onipresente, onisciente e onipotente. Deus conhece o nosso coração. Deus sonda as nossas mentes e os nossos corações. Então, Jesus conhecendo os pensamentos deles. Ninguém conhece os nossos pensamentos a não ser Deus. Ninguém conhece o nosso coração a não ser Deus. O que ele fala? Ele fala para o homem da mão ressequida ir para o meio. Tipo, todo mundo vai ver agora. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então vamos ver essa pergunta aqui de Jesus. Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Deixar se perder? Deixar sofrer? Deixar agonizar? Entristecer? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. No outro capítulo nós vimos que eles estavam cheios de ira, agora estão cheios de furor. Daí eu te pergunto, um homem de Deus, uma pessoa que realmente tem Deus, ela vai viver, ela vai ser movida pela ira e pelo furor, ela vai se encher de ira e de furor, ela vai querer fazer mal contra os outros. É isso que um homem de Deus, um homem temente a Deus faz? Pois então, os fariseus, eles tinham sede, sabe? De fazer mal contra Jesus. Sabe? Por inveja o entregaram, assim como nós vimos em relação a Paulo. Eles não tinham argumentos, então o que eles fazem? Eles perseguem, eles prendem.
eles fazem mal. E eles estavam discutindo entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Porque sim, Jesus curou no sábado, Jesus fez o bem no sábado, Jesus salvou uma vida no sábado. E é esse exemplo que nós temos, o Senhor Jesus. O nosso exemplo é Jesus. Meu pai trabalha e eu também trabalho, foi o que Jesus disse. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Nós estudamos também há pouco tempo o significado da palavra apóstolos, né? Que é o quê? Enviados. Enviado, aquele que tem uma missão, aquele que cumpre uma missão, que ele é enviado para uma determinada missão. Então ele escolheu 12 e esses ele chamou de apóstolos. Deu também o nome de apóstolos, quer dizer, vocês são meus discípulos. Discípulos são aqueles que estudam, que aprendem, são alunos, são treinandos, né? Mas o apóstolo é aquele que já aprendeu, já estudou e foi enviado com uma missão específica. E nós sabemos que foi exatamente o que aconteceu. Eles ficaram 3 anos e meio estudando com o mestre, seguindo as pisadas, as passadas do mestre, e depois foram enviados para pregar o evangelho. Para curar, para salvar, para libertar, para ensinar, para batizar, enfim, para cumprir a missão que Jesus tinha dado para cada um deles, que Deus tinha dado para cada um deles. E aqui é citado o nome dos 12 apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu. E Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então, sempre mencionado Judas Iscariotes como o traidor, para não ter nenhuma dúvida, nenhuma confusão. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. De novo, olha Lucas explicando direitinho. É muito explicativo, é muito detalhista, sabe? Que vieram para o ouvir e para ser curados de suas doenças. Tá, ficou estranho porque ali estava dizendo a grande multidão do povo, tá? Que vieram para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Então Jesus cumpria o seu ministério ensinando e curando muitas pessoas. E quando fala em curar as pessoas, também era libertar de espíritos malignos, de possessões demoníacas. 20. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Então, aqui em Lucas, tu tem as bem-aventuranças, mas elas não são no mesmo formato de Mateus. Nós, no canal A Bíblia Diz, temos uma playlist completa sobre as bem-aventuranças, uma por uma, palavra por palavra. E o Sermão do Monte, porque as bem-aventuranças são apenas a primeira parte do Sermão do Monte. Então, tu encontra nas playlists o conteúdo, vamos dizer assim, dos 3 capítulos do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte.
Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, ó os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. O que são as bem-aventuranças? Como que a gente pode resumir as bem-aventuranças? Feliz, abençoado, afortunado são aqueles que têm Jesus, que são salvos, que têm seus pecados perdoados, que não devem mais nada, que não têm acusação, que não têm condenação, que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito. Então, bem-aventurados são aqueles que estão aonde? No reino de Deus. Aqueles que tinham fome, que tinham sede, mas foram saciados com a palavra de Deus, com a presença de Jesus, com o seu Santo Espírito. Podemos chorar, eventualmente, circunstancialmente, né, de acordo com a nossa vida, com questões pontuais, mas a nossa alegria é eterna, a nossa alegria é completa. O nosso riso é para sempre, porque somos salvos, somos de Deus, recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, como nosso Senhor. Então, essa alegria ninguém pode tirar. E aí a comparação é clara. Aqueles que vivem no mundo, muitas vezes são ricos, são importantes, têm autoridade, são fartos, vivem rindo, festeando, mas o fim deles é eterno. A perdição deles é eterna. A separação deles de Deus é eterna. 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. Façam bem aos que odeiam vocês. Tu imagina isso aqui? Só pelo Espírito Santo. O Espírito Santo derramado no nosso coração. O amor de Deus derramado através do Espírito Santo em nós. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Então o Senhor Jesus está nos ensinando aqui e está nos mostrando o seu próprio exemplo, porque foi exatamente isso que ele fez. Ele não pagou o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Foi assim que Jesus orou na cruz. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não tem como eu esquecer ou eu ignorar o estudo que a gente fez de Atos há pouco tempo, em que os discípulos, né, os apóstolos, colocaram isso em prática e foram martirizados pelo Evangelho, foram perseguidos, foram presos e pregaram e levaram a mensagem a todos os povos, todas as línguas, aos gentios,
Independente do mal que eles fizeram, eles pregavam e eles perdoavam. E isso é porque eles eram filhos do Altíssimo. Tu não é do mundo. Tu ainda está no mundo, mas tu não é mais do mundo. Tu já é espiritual, tu já é celestial, tu já é sobrenatural, tu já é dos céus. Então, só porque o Espírito Santo habita em nós é que a gente pode perdoar. É porque a gente pode amar. É porque a gente pode pagar o mal com o bem. Isso não vem de nós. Isso não está em nós. Isso não é da natureza humana. Isso é o Espírito Santo nos santificando, nos moldando, nos aperfeiçoando, nos fazendo imitadores de Cristo, cópias de Jesus, cada vez mais parecidos com Jesus. Então, quando Jesus está falando isso, Ele está dizendo para nós: vocês conseguem, se vocês estiverem em mim, se o Espírito Santo estiver em vocês, se vocês estiverem cheios de Deus, cheios de mim, cheios do Espírito Santo, vocês vão transbordar. E quando transbordar, vai ser de amor, vai ser de alegria, vai ser de paz, vai ser de perdão, vai ser de bondade, de benignidade, de paciência. Vocês vão mudar o mundo. Vocês, porém, quer dizer, vocês são diferentes. Vocês não são como os outros. Vocês são meus discípulos, meus filhos, minhas filhas. Vocês são sal da terra e luz do mundo. 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. O Filho do Homem não veio julgar, não veio condenar, não veio acusar, não veio quebrar a cana, né? Esmagada, não veio esmagar a cana quebrada. Não, ele veio salvar, curar, libertar, santificar, abençoar, perdoar, acolher. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus veio fazer isso. Então ele está dizendo, ó, não julguem para vocês não serem julgados, porque com a medida com que vocês julgarem, vocês vão ser julgados. Então muitas vezes nós estamos julgando porque nós não estamos amando. Nós estamos condenando porque nós não estamos perdoando. Nós estamos apontando o dedo porque nós não estamos salvando, pregando, evangelizando. Não estamos tendo misericórdia, compaixão. Estamos com os olhos na carne, no humano, no pecado, no defeito, na falha, quando nós deveríamos estar olhando como Deus olha, vendo como Deus vê e tendo gratidão, porque um dia nós fomos salvos, um dia nós recebemos o perdão, um dia a graça de Deus nos visitou. Então nós devemos estender esta mesma graça, essa mesma misericórdia para aqueles que ainda estão em trevas, aqueles que ainda estão perdidos. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Então, muitas vezes nós estamos julgando os outros para não nos julgarmos a nós mesmos, para não nos analisarmos, para não aceitarmos a correção, para não aceitarmos a disciplina. A gente se ocupa da vida dos outros para não cuidar da nossa própria vida. Então tu fica vendo o cisco no olho do irmão, mas tu não vê que no teu olho tem uma trave.
Como você poderá dizer a seu irmão, deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A questão do julgamento é hipocrisia. É tu falar de algo que tu não vive. O homem espiritual julga todas as coisas, mas por ninguém é julgado. Discerne tudo, porque tem o Espírito Santo. Vimos, lemos, estudamos as epístolas de Paulo, como ele repreendia, corrigia, admoestava, aconselhava, exortava, ensinava, mas em amor, buscando um fim proveitoso, buscando a edificação, o aperfeiçoamento, a comunhão, o perdão, a restauração. Não é para destruir, não é para humilhar, não é para esmagar, não é para entristecer, não. É para que aquela pessoa encontre a sua melhor versão em Cristo, para que o Espírito Santo a convença do pecado, da justiça e do juízo. Então, o problema do julgamento, o problema dessa condenação é a hipocrisia. É tu não fazer por amor, com amor. Esse que é o maior problema. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso aqui é perfeito. João disse que nós deveríamos produzir frutos dignos de arrependimento. Que a árvore má seria cortada e lançada no fogo. Então aqui o Senhor Jesus está falando o quê? Que a pessoa boa tira do bem, do bom tesouro do coração. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Então se tu é de Deus, tu vai produzir frutos de Deus. Coisas boas, tu vai produzir o bem. Agora, se tu não é de Deus, tu vai produzir o mal. E a boca dessa pessoa vai falar o mal. A boca vai falar do que está cheio o coração. Então, se ela é do mal, ela vai falar o mal. Se ela é do bem, ela vai falar o bem. Cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, o Senhor Jesus não está falando aqui de engenharia, de arquitetura, de construção. Ele está falando de cada um de nós, das nossas vidas construídas, edificadas sobre a rocha que é Cristo, que é Ele. Se nós estivermos edificados sobre a rocha, a nossa vida vai estar segura. Vai acontecer uma tempestade, uma enchente, e tu não vai ser abalado, porque tu tá firme na rocha. Tu tá salvo. Agora, se tu tiver solto nesse mundo, na areia, sem alicerces, qualquer coisa vai te derrubar, vai te arrastar, vai te levar para longe. Uma árvore boa vai produzir bons frutos. Uma árvore má vai produzir maus frutos. Uma casa boa vai ficar de pé.
uma casa má vai ser destruída. Então, onde tu tá colocando tua vida? Os teus pés estão firmados na rocha? A tua casa está alicerçada na palavra de Deus, em Jesus? Então tu vai ficar firme até o fim.